Político do Planalto, Michel Temer, passou o dia em reuniões com ministros e líderes da Câmara e do Senado. Nós vamos a Brasília falar com Renata Lopretti. Oi, Renata, boa noite. O Temer fez um apelo aos parlamentares para que evitem as chamadas pautas bombas que causam, claro, impacto nas contas públicas. Boa noite, Grilo. Você há de lembrar que poucos dias atrás o Temer havia dito que o Brasil vive uma crisezinha. Hoje ele evoluiu para admitir que a situação é razoavelmente grave, palavras dele. E ele não estava se referindo só às chamadas bombas fiscais. O vice-presidente pediu responsabilidade aos atores da política e disse que o país precisa de alguém que tenha capacidade para reunificar a todos. Pela manhã, o vice-presidente Michel Temer convocou reuniões no Palácio do Jaburu e no gabinete da vice-presidência e cobrou responsabilidade dos aliados para evitar a aprovação de projetos que criem novas despesas para o governo, a chamada pauta-bomba. De volta ao Congresso, os líderes aliados contaram que foi uma conversa difícil. Os meus 5 meses de liderança foi a reunião mais difícil, a reunião mais tensa, não de pessoas para pessoas, mas das circunstâncias, do momento. A base está absolutamente fragmentada e com dificuldade de relacionamento, inclusive, entre a própria base. A reunião longa, com pouca produtividade. No gabinete, o líder do PMDB repassava aos aliados o apelo de Temer, mas sem esconder que a situação na base governista é crítica. A base ela tem se sentido aleijada do governo, sem representatividade dentro do governo, e isso precisa ser corrigido. O modelo atual, a estrutura política atual da montagem da base se exauriu. Enquanto isso, centenas de servidores da Advocacia Geral da União, procuradores estaduais e municipais e delegados das polícias federal e civil pressionavam pela votação da proposta que vincula o salário dessas carreiras aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O grupo também tomou conta do Salão Verde e fez corpo a corpo com os parlamentares. Segundo cálculos do Ministério do Planejamento, se todos os reajustes forem aprovados, o custo será de mais de 10 bilhões de reais por ano. O líder do PT no Senado reconheceu que, com a aprovação em baixa, o governo enfrenta dificuldade com a base. Um governo que tem uma popularidade razoável na sociedade costuma ter instrumentos, especialmente o apoio da população, para aprovar propostas, projetos que são relevantes. Uma situação como essa, em que há dificuldades por parte do governo, sem dúvida fica muito mais difícil. Numa sessão da Câmara, o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, admitiu que o governo cometeu erros e pediu ajuda à oposição para superar a crise econômica. Nós vivemos um momento polarizado politicamente, de tensão, de uma eleição que foi difícil, foi radicalizada, ficou uma herança, erros que nós cometemos e a gente comete quando governo e nós temos que superar. Vocês têm uma experiência importante de governo estadual e do Brasil. Vocês governaram o país 8 anos. Tem quadros que tiveram uma grande experiência. O nosso governo está vetando, tomando medidas impopulares, porque sabe que sem estabilidade fiscal, sem controle da inflação, nós não recuperaremos o crescimento e desenvolvimento. Isso tem que ter um acordo suprapartidário. Já a oposição jogou a responsabilidade para o governo. Não tem que ser responsabilizada a oposição para apontar caminhos para o governo. A oposição tem cerca de 20% da casa. Então, a responsabilidade, porque por qualquer pauta aqui votada no Parlamento Brasileiro é do governo. E o governo tem que assumir sua responsabilidade. Depois de uma nova reunião com aliados e ministros, o vice-presidente Michel Temer reconheceu a gravidade da situação política e pediu união para enfrentar a crise. Não vamos ignorar que a situação é razoavelmente grave. Não tenho dúvida que é grave. E é grave porque há uma crise política. É preciso que alguém tenha capacidade de reunificar a todos, de reunir a todos, de fazer este apelo. Eu estou tomando esta liberdade de fazer este pedido, porque, caso contrário, nós podemos entrar numa crise desagradável para o país.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi o mais votado na eleição interna do Ministério Público Federal. Ele e os subprocuradores Mário Bonsalha e Raquel Dodge compõem a lista tríplice que será enviada à presidente Dilma. Ela não é obrigada a escolher um dos 3 nomes, mas a praxe tem sido indicar o primeiro colocado. O mandato de Janot termina no meio de setembro. Se reconduzido por Dilma, ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado. E hoje eu estou aqui, nós 3, ocupando o mesmo lugar no espaço. Cristiana Lobo, Gerson Camarote, boa noite. Cristiana, começando pelo Procurador-Geral da República, aparentemente os ataques do Eduardo Cunha fizeram bem ao Procurador-Geral do ponto de vista da corporação, né? Exatamente, ele teve 799 votos. Para você ter uma ideia, em 2013, quando ele foi eleito pela primeira vez, também encabeçando a lista, ele fez 511 votos. Então ele cresceu na corporação, o que quer dizer que o Ministério Público está fechado com a Operação Lava Jato, está fechado com esse projeto todo aí. Agora, o problema vai ser a sabatina. E a gente até pouco tempo ouvia dizer que ele é barrado na sabatina. Hoje a gente já ouve o seguinte, quem vai ter coragem de enfrentar o justiceiro aí? Então fica a incógnita, é um trabalho longo, mas eu não arrisco dizer se passa ou se não passa. Eu comecei a achar que ele pode ser aprovado sim. Porque o Senado vai ameaçar muito, mas barrar vai ser caracterizar uma Custa coisa muito caro, muito né? ostensiva de defesa dos seus próprios enrolados na Lava Jato, né? Que, aliás, devem ser conhecidos jazinho, né? Agora eu queria voltar ali para a reportagem do Camarote sobre tudo que aconteceu aí no Congresso, a manifestação do vice-presidente Michel Temer. A impressão que eu tenho é que o governo todo subiu um degrau expressivo hoje na admissão da gravidade da crise. A gente viu aí o Michel Temer, a gente viu o Mercadante e teve também o ministro Joaquim Levy dizendo que ninguém quer uma ruptura. Só faltou a presidente Dilma Rousseff, né? Então, e me chamou a atenção hoje essa fala do vice-presidente Michel Temer, quando ele diz que está em busca de alguém, é preciso que alguém surja aí para consertar tudo isso. E a presidente Dilma Rousseff não vai consertar tudo isso? Mostra uma fragilidade, um esvaziamento político, uma capacidade de reação da presidente Dilma Rousseff, que é muito grave, é uma situação muito grave do ponto de vista político. Sabe que eu vi no pessoal que foi jantar com ela na segunda-feira, que ela estava tão alegre, tão contente, que não parecia não ter noção do tamanho da crise. Por isso, talvez ela não tenha sido a única que não falou hoje. Porque nós temos, Renata, uma crise política que foi exposta hoje por esse movimento todo. Agora, nós temos uma gravíssima crise econômica, que é essa que está preocupando. É nessa crise que o país está olhando. Outra, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, sobre a fala do Mercadante, mas ainda sobre o Temer, eu queria dizer o seguinte, essa fala dele me parece comportar 2 leituras possíveis. Ou bem ele está fazendo um apelo para a própria Dilma, para que ela assuma esse papel do que ele chama de reunificação, ou então ele está se apresentando para a tarefa, né? Sim, fica claro que ele vira ele cada vez mais o novo protagonista para assumir. Ele se coloca ali. Ele, aliás, fala, eu tomo a liberdade de falar ele conversou, o bastidor que ele conversou antes com a presidente Dilma Rousseff, relatou que a situação era grave, que tinha tido uma conversa com líderes na Câmara e no Senado, disse que a reunião com os líderes da Câmara foi dificílima e que a partir disso era preciso realmente se posicionar. E foi a forma como ele fez esse apelo por causa dessa pauta-bomba que a gente está vendo que está aí nesse momento na Câmara dos Deputados sendo avaliada e apreciada. Para vocês, para ver como vocês avaliam, nós passamos o dia ali mergulhados no Congresso. O Temer fez esse apelo para tentar barrar a chamada pauta-bomba, mas também por outros motivos, porque está havendo uma movimentação ali, capitaneada pelo Eduardo Cunha, mas que não se limita a ele, para facilitar o que seria um caminho para impedir, para limitar o mandato da presidente, para interromper o mandato da presidente. Que a gente não sabe onde vai dar, mas essa engrenagem está se movimentando na Câmara. O caminho hoje fica claro que é via TCU. Então você tem ali as contas da presidente Dilma Rousseff, elas já estão num processo de análise. Se rejeitado, isso daí vai para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E aí ele já está agilizando, amanhã um dia importante para a gente acompanhar, porque vai abrir um precedente, já esvaziando a pauta de governos anteriores, as contas de governos anteriores. Preparando o terreno. Preparando o terreno. Eu